Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? A nossa aula hoje vai ser a respeito do tecido conjuntivo de consistência rígida. O que é isso? Quais são os tecidos de consistência rígida que nós temos no corpo? São os nossos ossos e a cartilagem. Essa aula está baseada na página 266, capítulo 12, e a gente vai abordar primeiro somente o tecido conjuntivo, ficando para a próxima aula tecido conjuntivo cartilaginoso. Para a próxima aula fica o tecido conjuntivo ósseo. O que é a cartilagem, né? Eu sei que tem muita gente aí na sala que já furou nariz, já furou a cartilagem da orelha. Então, cartilagem, vocês sabem bem que é um tecido onde eu tenho uma certa flexibilidade, porém ele é um pouco rígido. Porém, ele não me apresenta vaso sanguíneo. Então, basicamente é esse o conceito que a gente tem de tecido cartilaginoso, né? Ou seja, é o que tá marcado aí lá no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar também. Ele apresenta consistência firme, mas não é o tecido mais rígido do corpo. O tecido mais rígido do corpo são os ossos. Qual que é a função da cartilagem? Para que ele serve? Somente para furar? Não. A cartilagem tem a função de sustentar, revestir superfícies articulares. Quais são as superfícies articulares? Todas aquelas que nós movimentamos. Então, entre as falanges, que são entre os dedos, o nosso punho, né? O cotovelo, joelho, pescoço, as cartilagens entre uma vértebra e outra. Então, todas essas superfícies articulares que a gente consegue movimentar são formados por cartilagem, ou melhor, são revestidas por cartilagem para facilitar o nosso movimento e para que o osso não tenha atrito entre um e outro, ou seja, ela funciona como uma esponjinha entre um osso e o outro, para que com o movimento ele não acabe se desgastando. Por isso que é fundamental a gente cuidar muito bem das nossas cartilagens. E ela também entra no processo grande de crescimento dos ossos longos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Nas cartilagens, uma das principais características dela é que não há nervos e nem vaso sanguíneo, então a cartilagem não dói. Por que a gente fala furar a orelha, né? Furar o tragus, furar a cartilagem da orelha não dói? Porque ali não tem nervo e também não tem irrigação sanguínea. Essa foto é uma foto da cartilagem do joelho, tá? Da patela. Aqui vocês podem ver que tem o osso e depois eu tenho aqui a parte onde funciona como se fosse essa esponjinha, né? Aqui em cima também, que faz a ligação entre um osso e o outro, para que não haja esse atrito e, por consequência, me cause dor, já que os ossos têm vasos sanguíneos, tá? Então, ele provoca dor se houver o atrito entre um osso e o outro. Só que aí surge a pergunta, como que a cartilagem ela se mantém viva, já que ela não tem vaso sanguíneo? Ela em si não tem vaso sanguíneo, mas ao redor da cartilagem a gente pode encontrar, então nessa região aqui, ao redor da cartilagem, eu posso encontrar vasos sanguíneos, que a gente chama de vasos sanguíneos adjacentes, que vão também irrigar esse tecido para que ele não entre no estado que a gente chama de putrefação, que ele não apodreça. Aonde que a gente encontra a cartilagem? A cartilagem ela é encontrada no nariz, né? Muito simples, a gente põe a mão no nariz, a gente sabe que ali tem cartilagem. Nos anéis da traqueia, né? Ou anéis traqueais, que são a cartilagem aqui, em que a gente fala da garganta, né? Se a gente pôr a mão no nosso pescoço, a gente percebe que tem uns anéis. Esses anéis são formados por cartilagem. Além disso, eu tenho aqui a cartilagem tireoide, não é? Que é um tipo também. Então, nós temos cartilagens também onde reveste os brônquios, que estão dentro dos pulmões, a orelha externa, onde a gente adora furar para pôr piercing. Nós temos a epiglote e nós temos outras partes da laringe também que tem traqueia, ou perdão, que tem cartilagem. Então, todas essas regiões a gente pode encontrar
cartilagem. Além disso, de outros que eu já falei, joelhos, vértebras, falanges, punho, pescoço, tudo que dá movimento tem cartilagem, e algumas regiões que não apresentam movimento também, que são alguns órgãos internos, também alguns são compostos por cartilagem. Já nos bebês, nos fetos, né, o tecido cartilaginoso ele é encontrado com grande abundância, porque é isso que vai ser o precursor, que vai dar origem ao esqueleto ósseo, digamos assim. Então, o bebê, quando ele está logo no iniciozinho da formação, ele tem uma grande quantidade de tecido cartilaginoso que, com o passar do desenvolvimento, vai sendo substituído por tecido ósseo. Como que essa cartilagem é formada? Ela é formada basicamente por dois tipos de células, né, que eu acho fantásticas, que são os condroblastos e os condrócitos. Condroblastos vem de blastos de jovem, tá? Condrocartilagem. Então, quando eu falo condroblastos, eu estou dizendo de células jovens que têm a função de nutrir essa cartilagem e também de produzir as fibras colágenas. Volto a fazer um adendo, tá? É por isso que tomar colágeno de farmácia é fake. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na tela. Fake. Deu para escrever. Colágeno de farmácia não resolve, tá? Os condroblastos, que têm a função de nutrir a cartilagem, de produzir as fibras colágenas, entre outras fibras que a gente vai estudar mais para frente. Já os condrócitos, ele apresenta a função de uma célula de menor atividade, ou seja, ela diminui o seu volume e já é uma célula adulta. É ela que vai ser responsável por dar uma maior rigidez à nossa cartilagem. Aqui eu coloquei uma foto, né? Seria no mesmo tecido onde eu tenho os condroblastos, aqui tá os condroblastos, e aqui eu tenho os... Opa, vou voltar. E aqui eu tenho os condrócitos, tá? Então, os condrócitos, eles perdem a característica de nutrição, eles diminuem de tamanho e eles vão fazer a função de dar uma maior rigidez. E os condroblastos, que são as células jovens, vão dar a função de nutrir as nossas células. Eu espero que vocês tenham gostado, uma aula curtinha, né? Porque nós não teremos todos os dias letivos essa semana, já que na quinta e na sexta-feira seria feriado, então conta como dia não letivo. E na próxima aula nós vamos falar sobre tecido ósseo. A nossa próxima aula fica para o dia 28, que é quando nós retornamos das férias, já que do dia 13 ao dia 28 estaremos de férias, tá bom? Que houve a antecipação, como vocês já estão cientes. Um grande beijo, espero que vocês se cuidem, e eu estou com saudade de vocês.